A paz do Senhor, meus amados irmãos, e uma boa tarde. Que Deus venha abençoar a todos e desejo a todos uma boa segunda-feira, né? De muita paz, muita alegria. Voltei mais uma vez aqui no vídeo e já veio antemão falar que vamos estar continuando a falar um pouco mais da EBD. Hoje vamos estar abordando esta lição, que vai ser para o dia 31 de maio de 2026, que fala sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Mas, se você quiser que eu fale também sobre lição dos jovens, coloque embaixo uma descrição, no comentário. Diga, ó, eu quero também ouvir um ponto de vista sobre a lição dos jovens, que vai ser sobre o ateísmo, as falácias do ateísmo, que é um ponto bastante interessante, até a maneira de podermos ganhar pessoas para Jesus, né? Poder também defender em meio a esse século, onde o jovem vai para a faculdade, vai para lidar com várias pessoas que são ateístas ou materialistas, né? E como lidar com essas falácias. Para nós iniciarmos essa lição, que fala sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Essa pequena introdução, eu venho aqui trazer e dizer o seguinte, que só temos causa ou grandes consequências nos conflitos familiares quando nós, família, pai, mãe, filhos, irmãos, deixamos de cumprir nosso papel. Nós estamos falando sobre uma família hebreia, né? Os hebreus. Começou com Abraão, depois Isaac, Jacó, e si, futuramente chamado como povo judeu, ou hoje melhor considerado como povo judeu. E antigamente na língua dele, que é o hebraico, o nome das pessoas, até a função que a pessoa exercia, tinha um significado. E eu vejo que pela linguagem hebreia é algo de Deus mesmo. Interessante que eu fiz algumas anotações falando sobre essa questão. E eu venho perguntar para vocês, sabe o que significa a palavra filho? Ou melhor dizendo, você sabe como se escreve a palavra filho no hebraico? Filho no hebraico, eu deixei aqui uma anotação, não sei se dá para vocês verem aí. Quer dizer, bem, essas duas palavrinhas, tá vendo? Essas duas palavrinhas que ele quer dizer alegria, essa primeira palavra quer dizer alegria, e a segunda palavra, essa aqui que está aqui, quer dizer casa, ou prosperidade. O nome filho significa no hebraico, né, o bem, filhos, ou melhor dizendo, alegria da casa. E na realidade, em meio quando a mulher está aquele momento de parto, passando aquele momento de aflição, quando vê o filho, a primeira coisa que acontece no seu coração é alegria. Quando os pais estão juntos, vê o sorriso de uma criança, vê, né, a maneira que se expressa, é a maior alegria. Então o filho em si é para trazer alegria para os pais. O lugar do filho é local de alegria, local de prosperidade, né? Por isso que nenhuma mãe espera que o filho vá primeiro que ela, nem o pai. Pelo contrário, considera-se que o pai e a mãe vão primeiro para depois o filho. Porque para eles a prosperidade, a continuidade da vida é o filho. A segunda palavrinha é pai. Deixei aqui anotado, porque eu não tenho muito tempo de abordar, que é essas duas palavras, né? Que vai aqui dizendo aqui, ave. Essa aqui é si, quer dizer, esse aqui vê. Vamos ver. Essa palavra aqui, essa pequena letra, é o vet, que simboliza a casa, que é a tipologia a casa. E o outro é o alaf, essa palavrinha aqui, que significa força, liderança, vigor, poder. Em outra expressão, a palavra pai significa o local do pai, é a força da casa, a liderança da casa, né? Então a expressão pai, literalmente o pai, para ser um pai de verdade, perante o filho, para qualquer filho o pai é aquele super-herói, é a força, é o que está liderando. Então é essencial para que o pai se ponha na posição de força. Não pode ser um pai banana, né? Que se é dominado pelos filhos. E não pode ser um pai que se é dominado por qualquer coisa. O filho e a esposa esperam ver no marido, e os filhos esperam ver no pai, alguém que é forte, alguém que o defende. E interessante também a palavra mãe. A palavra mãe, en, vem de duas palavrinhas. Essa palavra aqui que simboliza o en, e o outro também é o alaf. O en quer dizer água.
Ao mesmo tempo fala de provisão, fala de vida. E se o Aleph, que eu vou deixar mais próximo, quer dizer força. Aí interessante que as duas palavrinhas, né, que dá base para o nome mãe, o N, Aleph, ou N, quer dizer água forte, ou fundamento forte, sustentação forte. E fala com a mãe sobre a questão de trazer o sustento, né? Trazer a origem. A origem do filho vai nascer da mãe, né? Então, mostra a questão. Interessante que, quando fala sobre isso, também essas duas palavras, quando se juntam, traz também um significado judaico muito, muito, muito importante. Era a maneira que o pessoal utilizava fervia água com alguns produtos, com couro de animais e tal, e soltava o colágeno, esse colágeno virava cola, né? E então a expressão de água forte é água que cola, água que une. E para eles, tinha a mãe como a pessoa que conseguia unir a família. Quando a mãe deixa de assumir esse papel de trazer união entre a família, os filhos, né, o pai junto com os seus filhos também, os irmãos, também sofre a família. E por último, gostaria de abordar, passou a palavra irmão. Irmão também é duas palavrinhas. É o ash, que vem as palavras shi, e o aleph, ou hate, e o aleph, hate, quer dizer cerca, né, separação. E o aleph, como nós já vimos aqui, quer dizer força, quer dizer poder. E outra expressão, a palavra ash, que é o nome irmão, quer dizer a força que protege. Antigamente, quando o pai sai da casa, o filho mais velho que assumia a função do homem da casa para proteger seus irmãos menores e até mesmo sua mãe. Até o próprio salmista diz que a quantidade de filho é como se fosse flecha nas alvagens do arqueiro. O nome agora enganchou. Então, e se o filho mais velho, o filho era considerado como aquele que trazia força para casa, que protegia a casa, a cerca da casa. E quando nós assumimos essa função, vamos ver que o filho, em vez de procurar intriga um com o outro, assumir a função de cuidar um do outro, o irmão, melhor seu irmão, cuidar um do outro, não existe intriga. Quando o irmão tem uma posição de cuidador do seu irmão, como protege seu irmão, não existe intriga. Você quer ver uma coisa? O irmão aceita, né? Ele chegar lá, bater no outro, vai lá e fritar, falar. Mas se alguém for lá falar do irmão dele, ajuda os dois e já há outro conflito. Você vê a questão de cerca da casa. E para finalizarmos, tem a palavra beit. É a palavra casa. Casa, a expressão casa, quer dizer lugar de comunhão. A palavra beit, primeiro aqui a palavrinha aqui, ó, que vem ser B, é a bet, quer dizer, no original, até mesmo na segunda palavra, o segundo trecho nisso, começa Gênesis, né? Aí de Bereshit, fala de local, de, vamos colocar assim, casa em si, o bet, né? E o beit apresenta como o ponto essencial da palavra casa, que a palavra casa simboliza, ou melhor dizendo, por base definido como lugar de comunhão. Essa palavra beit nos indica que nós não fomos criados para viver no vazio, como estava lá na Bíblia, estava vazio, né? Calciforme vazio. Não fomos criados para ficar no vazio. Fomos criados para nos relacionar. Fomos criados para ter comunhão. Casa é local de comunhão, local de relacionamento. Então, quem dera a gente pudesse dizer que a nossa casa é um local que nós temos relacionamento um com os outros. No partir do pão, antigamente você vê que estou sentado em uma mesa, então era importantíssima essa questão. Então, se a gente utiliza todas essas formas como deve ser utilizado, nós temos alguma diferença. Eu quis trazer
introdução dessa forma, somente poder trazer sobre a posição de cada um. E vamos discorrer isso dentro da lição que vamos estar estudando, somente pontuando, tá bom? Só você somente pontuar. Você em sua casa aí, pegue sua lição, leia sua lição, estude sua lição, vá no domingo para a escola dominical. E você que é professor, que esteja me ouvindo, que possa você pegar alguns pontinhos, se puder, se for poder te alimentar um pouco mais, que você achar importante, e somei. E também se tiver alguma observação, alguma coisa poder falar, nos chame aí, tá bom? Manda lá nos comentários. Assim, quem queria saber também, ou melhor, você queria saber também o que quer dizer irmã? Se você quiser, qual o comentário que eu trago no próximo vídeo. Vamos seguir. A questão de que nós estamos falando sobre posição de família, a própria lição coloca um texto áureo no livro de Gênesis 27, 23, que diz: duas nações estão no teu ventre, e depois, dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A verdade prática diz o seguinte: os pais não devem ter preferência entre os filhos e devem tratá-los da mesma forma. Eu acho que essa verdade prática é essencial. Sobre os pais não deve dizer, tal filho é melhor do que o outro. Apesar de um querer fazer uma agir da maneira que você te agrada. Deve todos ser tratados da mesma forma. Assim como também chamar a atenção deve ser chamado da mesma forma. Se um errou, deve ser disciplinado, né, da mesma forma. Se o outro não errou, não merece disciplina. Então tem que ser tratado da mesma forma. A introdução fala sobre a questão do relacionamento, né, e mostra sobre a questão da família. Mostra que Isaac, né, ele tinha filhos prediletos, como teve também o seu primogênito Esaú. E a sua esposa Rebeca mostra também que tinha um filho predileto, que fala sobre seu filho Jacó. E acontece o seguinte, que por ele existir essa questão de ter filhos prediletos, então o senhor começa a falar, o pai não assume função de pai nesse momento, e a mãe não assume função de unir nesse momento, mas cria-se uma separação, gera grandes prejuízos. E um dos prejuízos, por Rebeca agir de forma errada, foi de morrer sem poder ver seu filho preferido novamente. Imagine só, você morrer sem poder ver seu filho. Ter que seu filho fugir. Então, a questão de você ter predileto na casa traz insegurança, também traz grandes conflitos, discórdia, em geral. Vamos lá. Ponto 1. Os filhos de Isaac. Isaac ora por ter um filho. Por que Isaac ora por ter um filho? Assim como o pai ouve também com o filho. A Rebeca, ela também veio estéril. Ambos não poderiam ter um filho. Ambos não poderiam se relacionar. Em si, com isso, quando não poderia ter, Isaac percebeu que estava além do seu limite. Estava além das suas expectativas. Eu gostaria de colocar somente um resumo em cima desse ponto aqui, diz o seguinte: temos que saber e perceber o momento do nosso limite. É tipo o seguinte: Isaac, Isaac, percebeu que não tinha capacidade física e humana para continuar com sua geração. Percebeu que ele tinha tentado fazer tudo. Isaac já tinha por volta de 19 anos que estava casado com Rebeca. Ele conheceu Rebeca quando tinha por volta de 40 anos. E no versículo 26 do capítulo 25 fala que já estava com 60 anos quando gerou, ou melhor, quando veio nascer Jacó e Esaú. Já tinha 19 anos ele lutando nessa trajetória. E ele viu que tentou de diversas formas. E viu que só tinha uma coisa que fazer: buscar de Deus. Porque chega um momento na nossa vida, na nossa família, que tem momentos que nós não conseguimos fazer as coisas que está ao nosso alcance, porque está muito além do que nós podemos fazer.
Está muito além do nosso alcance, melhor dizendo. Nós não conseguimos fazer, tem coisas que a gente não consegue mais fazer com nossas mãos. Quando chega no seu lar, na tua casa, o momento que você diz, Senhor, não consigo fazer mais nada. É o momento que Deus diz, agora sim, chegou a hora do meu milagre na tua vida, no teu lar. Chega muitas vezes a esposa já não aguenta mais com a situação com o marido não aguenta mais a situação de esposa, ou filhos e geral, assim, no lar, onde a pessoa já levou, já foi, já consultou até psicólogo, já foi, já fez isso, já tratou uma forma, já fez essas formas. Tem um momento que devemos buscar o auxílio de Deus para poder fazer o milagre. Nesse momento, Isaac fez o melhor da vida dele. É orar e saber que chegou o meu limite. Busque a ajuda de Deus, chame sua família para ter uma família onde a base seja Deus. Porque uma corda de 3 nó e 3 fios é mais difícil ser partida. E outra coisa, no segundo subtópico, fala sobre Rebeca fica grávida. Primeiro, Isaac percebeu que ele não poderia fazer nada. Ele não teria poder para engravidar Rebeca. Com as forças dele, com o que ele tinha na mão. Ele pode ter riqueza, mas a riqueza dele não poderia fazer o milagre. Nem sempre que você tem consegue fazer o milagre. Mas o que Deus tem é o Deus do milagre, o Deus do impossível. Rebeca fica grávida. Aí o que acontece quando Rebeca fica grávida? Ela, no decorrer, ele percebe que foi curada a infertilidade. E ela percebe que dentro da barriga dela começa a ter algo diferente. Ela percebeu da sua gravidez, era uma gravidez diferente. E os bebês lutavam dentro de si. Percebeu que não era só um bebê. Percebeu que era 2 bebês. E o escritor da lição, ele coloca base no versículo 22, que diz: Rebeca foi consultar o Senhor. Interessante o seguinte, que um dos pontos da mãe é que ela percebe muitas vezes coisas que o marido não consegue perceber. O marido luta pela a situação que você não pode realizar, pela sua falta de poder de não fazer algo. E a Rebeca lutou, porque ela percebeu que existem coisas diferentes no seu redor. Muitas vezes vimos isso nas mães, né? Consegue perceber coisas dentro de casa que o marido não percebeu. E quando ela foi perceber que tinha algo diferente, algo acontecendo que não estava certo, que não era algo diferente, ela foi consultar o Senhor. Chegou a hora de começar a ver em nossa casa os pequenos detalhes. Como é que estão andando nossos filhos, como é que está andando em si o nosso cônjuge. Começar a perceber um ou outro, quando magoa um, como magoa outro. Magoar se tem algo diferente. Porque quando nós percebemos se existe alguma coisa diferente no início, é mais fácil nós buscarmos o Senhor e Deus nos orientar a maneira correta de agir. Muitas pessoas hoje aconselhando, deixe seus filhos envolvidos nas telecomunicações, nas mídias, nas redes sociais. Muitos filhos se envolvendo em jogos, se envolvendo em rituais, né? Se envolvendo até mesmo em situações muito difíceis, como já houve momentos de jovens se matarem por brincadeiras em redes sociais, até mesmo manifestação do maligno, e os pais não conseguem ver nada disso. Pais que não conseguem nem entrar no quarto do filho, não conseguem nem mais analisar o que está acontecendo dentro do seu lar. Possamos prestar atenção, pais, mães, que muitas vezes a mãe consegue ver muito mais do que o pai. Comece a prestar atenção nos seus filhos, como é que eles estão, como é que estão andando. Filhos que estão com problemas psicológicos, a ponto até mesmo de alguns até se cortarem, alguns de fazer algo consigo mesmo. E muitos pais não conseguem perceber como está passando o seu filho. Comece nesse momento, fique atento como está o seu filho. Comece a perceber como está se relacionando, com quem ele se relaciona, para que você possa consultar o Senhor e Deus te orientar a maneira correta de viver. E a Bíblia tem resposta para tudo. Mas se nós ficarmos inatentos, ou ficarmos voando, como diz na Bahia, infelizmente podemos perder a nossa família. Filhos, também ajude seus pais quando algo acontece diferente, para que seu pai possa consultar o Senhor junto contigo e viver uma família mais unida, uma casa com um pedacinho do céu. Aí quando vem no ponto fala sobre isso aí, ele também fala que a primogenitura nasce
E Deus, como poderio, como soberano, ele vai além da escultura, além dos padrões. Que no que nasce a gravidez diferente, nasce agora os dois, né, Jacó, nasce, né, os dois irmãos gêmeos, onde nascem em conflito um com o outro. Mais uma coisa, no terceiro subponto fala sobre nascidos ou nascimento dos gêmeos. Isaac tinha por volta de 60 anos quando nasceu. E aconteceu o seguinte: Esaú foi o primeiro a sair, porque nasceu peludo. Qual é o nome dele? Esaú, quer dizer peludo. E Jacó foi o segundo, e nasceu agarrado no pé do seu irmão, no calcanhar do seu irmão. E levou-se o nome de Jacó, aquele que usurpador, aquele que nasce agarrado no pé, né? Aquele que segura no calcanhar. Mas uma coisa, por que colocar esse nome? Ah, mas era costume de Israel. Nem sempre podemos colocar algo que é o costume nos nossos filhos. Nem sempre podemos colocar uns nomes de amaldiçoar nosso filho. Tem pessoas que gostam de maldizer os seus filhos. Vê uma circunstância, um momento de irritação e começa a amaldiçoar os seus filhos. Que possam dizer amaldiçoar, abençoar. Jacó, por receber esse nome de aquele que nasce no calcanhar, pelos outros, o significado do nome era muito importante no meio do povo. A ponto de futuramente Deus mudar o seu nome. Mas é interessante que ele tem que viver a sua infância lidando com esse nome. Tem que ver os seus dias lidando com esse nome. Não poderia dar outro nome a Jacó nesse momento? Poderia. Porque não é sempre dar o nome de acordo com a situação. Quando o filho de Jacó nasceu, o seu filho mais novo, Benjamim, ia nascer, a sua mãe Raquel ia dar um nome que dizia que amaldiçoava o seu filho. Jacó grita lá de fora: não, meu filho não vai ser chamado assim. Ele vai ser chamado minha mão direita, Benjamim. Poderia ter deixado a mãe dar o nome como o filho de, né, na época de, o neto de Eli, filho de Ofiofné, disse Icabote. Poderia ter dado assim, dizer que fosse a glória de Deus. Ou outros nomes que veio existir, amaldiçoando. Mas também possamos quebrar a maldição dentro do nosso lar. Não dar nomes de maldição. Não amaldiçoar nossos filhos, dizer que vai ser uma maldição, dizer algo que é ruim. Ainda que ele faça algo de errado, que nós não podemos fazer isso, pelo contrário, possamos chamar a atenção dele, podemos corrigir ele, mas possamos abençoá-lo e não amaldiçoá-lo. Dizer que vai ser uma bênção e não uma maldição. E aqui resume esse primeiro ponto, fala sobre os filhos de Isaac. Que Isaac ora pelo milagre de Deus. Rebeca começa a perceber que existe coisa diferente no meio dos seus filhos, entre os filhos, né? E ela consulta o Senhor e começa a ver que nasceu gêmeos. E cada um recebeu o nome pelo que ele apresentava a ser. E possamos mudar esse jeito, não pelo que representa ser, mas pela bênção de Deus em nossa vida, possamos abençoar o nosso lar e a nossa família. No subponto 2, fala sobre Esaú vende a sua primogenitura. A referência entre filhos, quando começa a falar sobre essa referência entre filhos, mostra que existia aqui dois filhos. Um que era o queridinho do pai, que era Esaú, que era caçador como o pai era. O outro era Jacó, que era o queridinho da mãe, que era cozinheiro como a mãe era, o caseiro. Ambos eram queridinhos um do outro. Ambos tinham relacionamento com o outro. E os pais, um tinha afinidade um com o outro. O pai pode ter afinidade com o filho, porque o filho normalmente é mais próximo. Sim, é normal. Mas, como o escritor de São colocou o seguinte, os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas deve demonstrar amor e respeito por
todos de igual forma. Porque existe filho que convive mais com os pais, tem filho que convive menos, acaba o filho ajudando mais o pai, filho que consegue, sim, era para agir dessa forma, mas não poderia tratar de forma diferente um filho do outro. Não poderia rejeitar o filho por causa do outro, ela assim. É para ser cuidado os dois da mesma forma. Em si, isso é um dos grandes problemas, é não saber separar essa diferença. O valor da primogenitura. Quanto vale a sua primogenitura? Eu gostei de fazer uma pergunta para você. Quanto vale a sua primogenitura? Antes de entrar com vale a primogenitura, eu vou fazer uma pergunta nesse modo. Melhor dizendo, será que nós reconhecemos a diferença entre nossos filhos? Nenhum filho é igual ao outro. Podemos ter filhos que fazem forma diferente, fazer do nosso gosto. Pode ter filho que é médico, ter filho que pode ser médico, outro não querer ser médico, querer ser engenheiro, ou querer ser algo diferente. Mas devemos conhecer que, apesar de nosso filho não ser igual a nós ou igual ao outro, todos têm um valor especial. Devemos, como pai, reconhecer o valor dos nossos filhos em meio às suas diferenças. Sim, voltando aqui. Subponto 2, fala o valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, a primogenitura era muito importante. Por quê? E dava o direito além do que os outros tinham. A ponto do filho que tinha primogenitura, ele tinha direito à liderança. Tinha direito a receber a dupla herança. Tinha direito a assumir a família. Lembra que eu falei que a palavra irmão quer dizer a cerca, né? Cerca com força, a cerca forte, a forte cerca, né? A proteção. Então, normalmente o irmão mais velho é o que assumiu o lugar do pai por ele ter mais força. Então ele recebia a primogenitura para que possa gerir a herança do pai de uma forma sábia e pudesse defender os seus irmãos mais novos e a sua mãe, que normalmente, a maioria das vezes aqui, o pai ia primeiro e a mãe ficava. Existia circunstância dessa forma. E o filho mais velho teria que cuidar da sua mãe viúva e dos seus irmãos menores. Então ele recebia a primogenitura para que pudesse ter condições financeiras e espirituais e liderança, autoridade para o pai, para que pudesse falar para os irmãos ter que obedecer. Falar em meio situação e ter que todos ouvir a sua voz. E poder guiar todo o rebanho, guiar todo o povo, servos que havia. Era muito importante a primogenitura. E agregar isso em uma família é muito importante. Por quê? Muitas vezes o pai está distante, mas é o filho mais velho que vai ajudar a mãe a fazer as coisas em casa, fazer o que o pai não pode fazer. Para que a casa possa continuar segura e protegida. O subponto 2 fala sobre o seguinte: Esaú vende o seu direito à primogenitura. Esaú, ele vindo da casa cansado, Jacó encontra ele com um prato de guisado, ou como diz na Bahia, cozido. Sobe e desce. Coisa boa, baiano gosta. Um prato de guisado. E Esaú chega lá, diz: me dá um pouco. Aí ele diz: olha, só te dou se você me passar a sua primogenitura. O que adianta eu ter a primogenitura se eu estiver morto? Por quê? Tá bom, pode ficar com a primogenitura e me dê comida. Esaú não sabe reconhecer a importância, né, da sua primogenitura. Ele prefere o prazer momentâneo pelo prazer eterno. Prefere passar o momento feliz agora de que poder ter tudo. Primogenitura é um carneiro cozido com verdura. Ele ia ter o rebanho todo e todo tipo de verdura necessário. O guisado, né? O guisado. Ele ia ter tudo. Ele trocou isso pelo momento, pelo prato. Que se ele
existisse, se ele lutasse, ele ia sobreviver. Ele ia lutar, que Deus nunca ia deixar alguém que está ao seu favor, que tem a promessa, que ame o que ele tem dado, a sua primogenitura, que dê valor ao seu chamado, morrer, sem que se cumpra o que ele prometeu. Alguém que ama, que esteja de acordo com a sua lei, nunca vai morrer sem se cumprir o projeto de Deus. Se Deus prometeu, sendo Deus que prometeu, antes vai se cumprir. Depois ele vai morrer. Mas muitas pessoas não dão valor. Muitas pessoas não confiam tanto em Deus. Jacó, pelo contrário, poderia ser o mais jovem, poderia ser tão inexperiente na caça, não poderia andar junto com o pai, mas ele sabia como era importante. Sabe por quê? Esaú tinha título, tinha força, tinha o carinho do pai, tinha o nome de honrado, peludo, tal, força. Jacó, o nome dele só insultava a vida dele. Ele não tinha nada a oferecer. E ele tinha agora uma proposta de poder ter algo, poder mudar a vida dele. Ele queria agarrar essa expectativa. E ele deu. Um deu valor, o outro não deu valor. Possamos dar valor às coisas que nós temos, à nossa família, dar valor à nossa cultura familiar, dar valor às promessas de Deus, para que venha se cumprir a ação dele em nossa vida. E com isso, quando começa a abordar, o final da lição, o escritor diz o seguinte: aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Família. Não existe família perfeita, como já foi acabado de falar, né? O escritor falou. Não existe, não existe. Toda família vai ter discussões, toda família vão ter problemas, mas tudo vai depender de como nos colocamos em meio às situações. Possamos lidar de forma diferente e possamos saber lidar com as diferenças entre a família. E mesmo com as diferenças, podemos ter nossa família como um pedacinho do céu. O ponto 3, melhor dizendo, fala o seguinte: Rebeca induz Jacó ao pecado. Observe bem. O pai quis abençoar o filho mais velho e ainda colocou o nome de insulto no filho mais novo, no início. Rebeca agora começa a projetar, fazer um plano, né, de levar o seu filho ao pecado. Saiba que toda ação existe uma reação. Várias mães destruíram o sonho de seus filhos, e pais também, mães e pais que não tiveram sabedoria com lidar a situação. Se observe bem, Herodias, a sua filha dançou para o rei Herodes, e o rei Herodes prometeu que daria até metade do reino se ela quisesse. Estava meio embriagado já, estava cheio do goró como dia na Bahia, e falou que não era para ser falado. Aí ela foi consultar a mãe. A mãe poderia dizer: olha, pede a metade do reino, vamos nos tornar princesa agora e rainha, vamos assumir o legado de um reino. Olha, pede uma cidade, para que a gente possa assumir a nossa cidade e viver uma vida tranquila. Olha, pede sei lá, riquezas. Mas ela foi: pede a cabeça de João Batista. Trouxe o que para ela? Simplesmente o gozo de uma vingança, uma alegria passageira, por ela ter errado e a pessoa ter exposto o próprio erro dela. Acabou com o sonho da filha dela de poder se tornar algo importante na minha sociedade, que depois disso a Bíblia não cita mais nada sobre a vida dela. A história dela acabou ali. Pra quê? A mãe poderia ter dado outro conselho para a filha, poderia ter dado um conselho melhor, mas infelizmente deu um conselho ruim. E outros mais que na Bíblia cita sobre pais que não foram referência para os seus filhos, ainda induziram seu filho ao pecado, ao erro.
possamos ver como devemos nos relacionar com os filhos, os conselhos que dá aos filhos. Tem pai que chega pro filho e diz, chega lá o filho assim, tem uma briga e diz, você voltou aqui, vá lá e desconte. Muitas vezes o filho vai lá, vai tentar descontar, e é como os dias hoje em violência grande, o cara tá armado, mata o filho, e a pessoa diz, e agora? O que é que eu faço? E foi eu que mandei meu filho fazer isso. A questão é essa. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac chega para Esaú e manda preparar um guisado para ele, o cozido. E nisso, quando ele manda, a Rebeca escuta e fala com Jacó, eu vou preparar um guisado. Eu vou preparar um guisado porque seu pai pediu, né, para o seu irmão preparar um guisado para ele. Mas sabe por que Isaac pediu poder preparar um guisado? Porque ele viu que não tinha mais força para estar, né? Não conseguia mais ver. E ele sabia que em qualquer momento estaria morrendo. Lembra que a gente falou um instante sobre o pai ser a força da casa? O pai é a questão de ser a força do seu lar. Lembra? Quando o pai perde a força e a mãe quer assumir a força do lar, não é dizer que não existe mãe guerreira. Existe sim, minha mãe é guerreira. Me criou só, praticamente. Existem várias mães que são mães solteiras aí. Muitos pais que, infelizmente, deixaram a família, outros já morreram. E mães que conseguiram conduzir a família. Mas que não, graves problemas é criado porque falta aquele posicionamento de pai, de força do lar. E com isso, quando acontece essa situação, gera um conflito. A mãe tenta assumir uma função que não é para ela assumir. Porque quem dá a primogenitura não é a mãe, é o pai. Era o pai que te geria a força, de quem assumia a sua força. Se aquele que ia ser o futuro protetor do lar. Por que a mãe não ia assumir? Porque a questão da mãe era para unir. A função da mãe é para unir, não para afastar. É água forte, é água que cola, algo que fixa, algo que une, algo que traz vida. A mãe é para trazer vida, trazer união. Enquanto o pai era para poder fortificar. O pai perdeu a força, perdeu a visão. E a mãe que se é forte, a que faz o plano, a que abençoa. Quando os papais são mudados no meio do lar, gera problemas, gera dificuldades, gera situações complicadas. E o que acontece? Ela chega lá, induz o seu filho a mentir, dizer que era Esaú, prepara um guisado do marido, que ela conhecia o gosto dele, foi ela que já sabia fazer os guisados, fazer a comida, mas ela paga um alto preço por causa disso. O Jacó consegue ser abençoado. Sim, ela conseguiu fazer o plano dela. O mal por si mesmo se desfaz. Conseguiu executar o plano maldoso. Mas no final ela tem que ver seu filho fugir da sua casa. Abandonar o seu lar, ver seu filho correr. Porque o irmão queria matar o outro irmão. Imagina uma mãe saber que pela atitude dela ia provocar a morte do seu filho querido. Provocar a expulsão dele. E na saída do filho ia ser o último abraço. O último acalento que ela ia ter com Jacó seria ali. Porque seu filho ia embora. Ela ia morrer e nunca mais ia ver seu filho. E seu filho também ia embora. Eu não consegui nunca ver o enterro de sua mãe. Imagina só. Tudo por causa de não saber a posição que deve se colocar. E fazer planos maldosos. Preparar a forma errada. E qual foi o plano de Rebeca? Primeiro foi dizer, olha, vou fazer o guisado. Você vai dizer que é Esaú. Mas Jacó disse, não, mãe, mas eu não sou peludo, meu irmão é peludo. De início Jacó quis resistir o que ela falou, não querendo agir dessa forma. Se dá para ver a expressão que ele utiliza.
Mas já disse, não se preocupe, usa seu animal aí, vai sentir o cheiro de animal, vai pensar que é seu irmão. Ele olha assim, olha, agora sim. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. E acontece o seguinte, ele resistiu, mas ele não conseguiu suportar, que vê a oportunidade na frente. A questão é essa. Quando parece a oportunidade, ainda que seja uma oportunidade que vai trazer mal futuros, né? Mas é bom agora, muitas vezes agarramos essa oportunidade, mas muitas vezes essa oportunidade que é boa, no final dele é morte. O escritor Provérbios, ele fala que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final esses caminhos são caminhos de morte. E outra coisa, no final esse plano foi descoberto. Foi um plano de magnata, roupa de Esaú, né? Comida igual de Esaú. Ele não conseguia ver. Até o momento ele duvidou cada voz. Mas ele pensou que ele, por a velhice dele, já não está conseguindo ouvir direito. Mas no final foi descoberto. Existe um ditado que diz que mentira tem perna curta. Não adianta mentir. Não adianta enganar, fazer planos contrários. Um dia vai ser revelado. Não existe nada que seja oculto que não possa ser revelado. E se você hoje pensa que está enganando aqui, naquele grande dia Deus vai abrir o livro e dizer, olha aqui, ó, você não pode entrar porque você pensou que estava enganando. Mas você está enganando a si mesmo. Quando eu era adolescente, cantava uma musiquinha lá no Bovê, na cidade de Catu, lá na Bahia. No mesmo que dizia o seguinte: você já enganou a sua igreja, você já enganou o seu próprio irmão. Mas saiba que há um Deus que não se pode enganar. Saiba que Jesus você não engana não, porque Ele está aqui, estará ali, estará acolá, em todo lugar, aonde você não possa imaginar. Pode enganar todo mundo, pode enganar o pastor, pode enganar o papai, pode enganar a mamãe, pode enganar os filhos, mas um dia vai ser revelado, porque é Ele que vê tudo, que os olhos são como um latão reluzente, somos como torres de fogo, onde nem as profundezas do mar conseguem te esconder dele. O salmista dizia, para onde fugirei eu? Se eu estou na terra, está lá. Se eu for abaixo da terra, debaixo do mar, está lá. Se eu subir ao céu, também está. Para onde eu poderei fugir da tua presença? Não tem como você fugir, não tem como fazer plano. Você pode ser o maior arquiteto de plano, você pode ser o cara mais inteligente, a mulher mais inteligente, tentando burlar a situação. Mas Deus ainda é o Deus que revela. Deus ainda é o Deus que descobre os planos ocultos, planos maldosos, planos de mentira, planos de enganação. Muitos pensam em fazer a maldade e enganar o seu próximo, mas saiba que Deus é o Deus que ainda revela. É o Deus que mostra a verdade. E se Deus não mostrou agora, naquele grande dia vai mostrar, abre o livro. Pensa que você está enganando, mas está sendo enganado. Porque quando soar a trombeta, é capaz de você ficar. E no final, e por que fiquei, Senhor? Quer dizer, porque infelizmente você está vivendo a vida de engano. E eu não conheço quem vive de engano. Para finalizarmos aqui o terceiro subponto do ponto 3, diz o seguinte: as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. O Senhor já tinha falado com Jacó. Já tinha falado com Rebeca quando ela foi orar, que um serviria o outro. E assim como Sara quis ajudar Deus entregando Agar para ter o filho, né, que acabou tendo Ismael, e trouxe prejuízo para Deus lá, Abraão ter que até mandar seu filho embora. Teve conflito dentro do lar. Igualmente assim, Rebeca também quis ajudar os planos de Deus, fazendo que a
primogenitura fosse de Jacó, sendo que também Jacó já tinha ganhado a primogenitura pelo prato de guisado. E estava tudo certo pelo plano de Deus. Deus ia fazer de uma forma correta. Deus não precisa de minha e de tua ajuda para fazer os planos dele. Deus não é impotente para precisar de você para realizar o que ele é para realizar, o que tem para realizar. Deus não precisa de ajuda de erros, mentiras, para fazer você chegar no projeto que ele tem para a tua vida. Nunca Deus vai precisar da sua mentira ou da sua inverdade, dos seus planos maliciosos, nossos planos maliciosos, para tentar colocar você na promessa que ele te prometeu. Não precisa. Deus, em meio à verdade, em meio ao seu milagre, em meio à sua manifestação, e até que seja impossível para os olhos humanos, ele torna possível para realizar os seus projetos em nossa vida, em nosso lar e em nossa família. Não precisa se precipitar. Não precisa querer dar ajudinha a Deus, ajudar a Deus. Não. Pelo contrário. Confia nele, que muito mais ele fará. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque você pensa que você enganando, você não vai ser enganado? Quem planta, colhe. Eu já plantei um caroço de manga no quintal, na que nasce pé de manga, nasce muita manga. Você planta alguns grãos de feijão, no final aquele ramo dá feijão que dá para você se alimentar por vários dias. Você planta uma coisa, nasce várias coisas. Se você engana, você vai ser enganado. Somente na conclusão, o escritor fala que Jacó enganou. E ele foi enganado por diversas vezes. Por Labão, por outra situação, todo mundo foi enganado, até por sua própria esposa ele foi enganado. Olha, você acha que por cometermos um erro, vão pagar? Vamos sim. E agora, irmão Jorge, como devemos fazer? O escritor finaliza essa lição dizendo: Jacó passou muitos anos da sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e sua vida foi mudada. Eu amei essa parte final desse texto. As consequências vêm, mas Deus tem um resgate na nossa vida. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, assumimos nosso erro, nos arrependemos, Deus é misericordioso para aliviar as consequências em nossa vida. Deus fez tudo diferente. O nome que ele recebeu de maldição, Deus mudou para Israel. O engano que ele sofria até aquele momento, até sua esposa, foi revelado que ela tinha levado um Deus do seu pai. Foi revelado e acabou tendo que tirar de lá. O engano acabou ali naquele momento. E várias coisas Deus começou a... Sim, houve problema futuro. Houve sim. Mas até o encontro com o seu irmão depois do Vale de Jaboque, ele conseguiu encontrar o seu irmão e abraçar. De vez de ser morto pelo seu irmão, ele se abraçou e um perdoou o outro. 3 coisas aconteceram na vida de Jacó depois do encontro com Deus. O nome mudado, que ele recebeu um nome abençoado pelo pai, de não ser predileto, dizendo: olha, você não poderia ser o predileto ontem, hoje você agora é predileto. É um povo escolhido meu. Segundo, o engano que estava dentro da sua casa teve que ser revelado e começou a habitar a verdade. E terceiro ponto, a morte que seria pelo seu irmão, a função do irmão agora veio de verdade, que é protegê-lo lá. Foi abraçar o seu irmão. E gostaria de concluir essa lição dizendo: não deixe que as dificuldades da vida, os conflitos do seu lar, possam destruir o teu lar. Saiba analisar o que está trazendo problema no seu lar e tenta corrigir. Ore a Deus e coloque Deus como centro da tua casa
e Deus vai salvar a tua família e transformar o seu lar em um pedacinho do céu. Eu gostaria de finalizar rapidinho aqui. Uma vez perguntaram para um garoto que estava no meio da rua, disse: onde é o céu, garoto? Um ateu perguntou para ele. Ele disse: olha, Senhor, o céu é em tal rua. Como assim? O céu é em tal rua? Faz o seguinte, Senhor, amanhã vem aqui esse horário que eu vou te levar no céu. O cara ateu: como assim céu? Esse garoto está dizendo que o céu é ali. Não entendi. Ele foi no outro dia, no mesmo horário, quando o garoto: oi, garoto, onde é o céu? Vem aqui, Senhor. Foi, pegou a mão dele e foi puxando. Subiu no hotel, apertou, entrou no elevador, puxou, chegou até um andar, tal, e bateu a porta. Mãe, abre aqui. Tá aqui o rapaz que perguntou onde era o céu. Aí a mãe abriu. Ele disse: mas garoto, onde nós estamos? Ah, estamos na minha casa, Senhor. Porque aqui minha mãe todo dia diz: aqui é um pedacinho do céu. Para mim, Senhor, o meu céu está aqui no meu lar. Que minha mãe todo dia diz: aqui é um pedacinho do céu. Que Deus abençoe a todos. Curta, compartilhe. Comenta lá o que você achou. Me ajude também se tiver alguma informação para poder aumentar o conhecimento, né? E o que você queira que eu fale mais um pouco, ou o assunto, aborde qualquer assunto que seja bíblico, fala, para que nós possamos estudar um pouco sobre a Bíblia. Assim me esqueci de apresentar, né? Meu nome é Jorge, sirvo a Deus como presbítero. Hoje eu sirvo em Portugal, na igreja Assembleia de Deus, mas também estou passando um dia trabalhando na França. Também vou aqui na igreja, aqui na Assembleia de Deus aqui na França, tive a oportunidade de colocar, depois vou divulgar para vocês, colocar no vídeo. E também já comecei o ministério no Brasil, lá na cidade de Catu, cidade de Camaçari, né? Fui no campo missionário Campo de Pedras, em si, e também sou professor de teologia, sou bacharel em teologia, e sou um dos responsáveis da escola teológica na Igreja Assembleia de Deus em Portugal. Que Deus abençoe a todos e que Deus fique contigo e a tua família. Amém e graças a Deus.